Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Eu estou aqui novamente, né, no meu refúgio apocalíptico, né, e vim falar aqui sobre uma situação que eu tive uma conversa ontem com uma pessoa que ela realmente faz parte do templo, né? Ela realmente vive uma vida imersa, né? Tudo o que o templo, tudo o que a igreja, templo, quando eu falo igreja, eu falo de templo, né? Utiliza de narrativa, utiliza, enfim, né? Para poder, de alguma forma, trazer uma situação, tá? Que possa levar as pessoas a dar alguma credibilidade naquilo que elas estão propagando, né? E o que foi que eu detectei na conversa com essa pessoa, né? É aquilo que eu já falei para vocês, certo? O elo que não foi a ligação umbilical, né? O elo que não foi deixado de lado, proposital, tá? Com a antiga aliança. Na antiga aliança, onde tinha o sacerdote, tinha o profeta, tinha as obrigações no templo, tinha, sabe, toda essa situação, tá? E o que a gente percebe é que, propositalmente, né, esses líderes religiosos, eles levam as pessoas a ficarem ligados ainda, né, com essa situação da antiga aliança, tornando as pessoas, né, apegadas a situações que não servem para os cristãos hoje em dia, que não é para nós hoje em dia, tá? Retirando Cristo do centro, né? O cristocentrismo é retirado, né? Não parcelando, mas dividindo a glória e a graça, né, com aquilo que devemos fazer para conquistar essa glória e essa graça, né? Dividindo com as obras, né, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu pago, com aquilo que eu, sabe, todas essas situações, né? E a gente percebeu, e eu percebi essa grande influência do Antigo Testamento no coração dessas pessoas, dessa pessoa, né? E eu explicando, falando, olha, se você for ver Paulo, se você for ver o que Paulo diz, né, sobre toda essa situação dos gentios que somos nós, os goíns, né, nós não temos nenhuma ligação com essa institucionalidade do Antigo Testamento, né? Hoje Cristo só nos basta. Tanto que Paulo fala, né, que ele deixou tudo se tornou até esterco. Tudo que ele acreditava no sentido de religiosidade, né? Esse lado religioso humano que prende as pessoas a outras pessoas, né, as tornando o caminho para chegar no caminho, a verdade para chegar na verdade, a vida para chegar na vida, a porta para chegar na porta. Isso acaba sendo, né, a antessala da sala, né? Então, e essa pessoa, ela afirmava, não, tem que ter mesmo, tem que ter o nosso guia para levar pro guia. Ela confirmava mesmo, não, tem que ter homens que façam o papel aqui de ser aqueles que vão guiar o povo, né? E a gente vê a retirada por completa, certo? De Cristo do centro. E se a gente for perceber, é sim uma ligação com a antiga aliança, né? É uma ligação. E
eu falei sobre tudo isso, né? Conversei, falei. E também disse, olha, eu não incentivo as pessoas a fazerem nada do que eu faço, a pensar como eu penso, tá? Eu não falo nada disso, não é para fazer, mas eu só falo isso para poder refletir, uma reflexão, né? Uma reflexão sobre toda essa situação. Né? Hoje nós estamos vivenciando uma outra realidade, né? Uma outra situação que é justamente o cristocentrismo. Né? E se formos realmente radicais nisso, né, a gente consegue se libertar. E os milagres, né, suspeito eu que os milagres, eles não acontecem como deveriam acontecer por causa disso. Né? Quando a pessoa ela está ligada, né, em uma instituição humana, ela acaba dividindo aquilo que ela deveria seguir, né, aquilo que ela deveria acreditar e servir, né, ela divide com homens, ela divide com instituições, ela divide com pessoas, né, e a gente percebe que muitas vezes elas não percebem, tá? Que estão vivenciando isso e, consequentemente, né, elas acabam também perdendo a sensibilidade dos milagres sem a necessidade dos homens, sem a necessidade do intermediador, né? Porque elas acham que o milagre dela só vai acontecer a partir de alguma ação dela, dízimo e outras coisas, ou a partir de alguém que interceda por ela, que ore por ela, que saia da boca do ungido, né, alguma revelação, alguma coisa. Né? E aí a gente percebe que a quantidade de milagres, a quantidade de maravilhas, a quantidade de situações que outrora aconteciam, não acontecem mais. Porque as pessoas foram induzidas e levadas a crerem que elas necessitam sim desse sistema, no sentido de ter alguém, né, alguém como o intermediário, né? E aí a gente percebe que realmente muitas coisas que deveriam acontecer em nosso meio, elas são ofuscadas. Por quê? Porque as pessoas elas não querem esperar acontecer. E essa pessoa me falou, né, que ela sabe que o dízimo é utilizado para fins de sustentar a igreja como algo seguro, né, para pagar as contas, certo? É seguro aquilo, então eu preciso daquela segurança para poder pagar e investir na própria igreja, certo? Então, é uma situação que a gente percebe que é muita ligação realmente com a antiga aliança, né? Não tem nem templo, nem os judeus fazem isso, né? E os cristãos fazem. Nem os judeus fazem isso, que é pro povo deles. Gente, é pro povo deles. Nem eles fazem isso hoje, porque não tem o templo. Mas os cristãos fazem, né? Que não é para os cristãos. Todos nós somos goíns, não somos judeus. Você que acha que tem que ser judeu, seguir o judaísmo para ser aceito por Deus, você está equivocado, você está no engano, tá? Então, gente, é isso. A minha conclusão é que a gente não vive mais milagres como deveríamos viver por conta, né, de desconfigurarmos, né, toda aquilo que deveríamos estar já, né, firmes dentro de nós e colocar Yeshua como centro de tudo, né, e perceber aquilo que ele faz diariamente em nossas vidas. Quando a gente fica insensível, quando a gente precisa de alguém para poder ser essa ponte, a ponte da ponte, a luz da luz, o caminho do caminho, a vida da vida, né? Aí a gente realmente não tem como vivenciar tudo aquilo que Cristo pode fazer em nossas vidas, certo? Então é isso. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.